E aí, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa de princípios? Se a sua resposta é sim, quais são os seus princípios? Você consegue se lembrar e falar para mim? Repita esses princípios agora, vamos fazer um teste. Pode ser difícil, né? Se lembrar quais são eles com o tempo, essas coisas e tal. Bom, segundo o dicionário informal, um dicionário que tem aí na internet, uma pessoa de princípio significa uma pessoa que possui atributos morais e éticos que pautam a sua conduta como ser humano. Isso funciona como se fossem linhas mestras dentro das quais alguém se move. E aí, fala pra mim, você tem algum princípio? Hoje nós vamos falar de princípios e falar se é realmente importante ou produtivo anotar esses princípios de alguma maneira. Em resumo, princípio é uma forma de ter em mente quais são as regras do seu próprio jogo, da sua própria vida. São as regras que você já tem pré-determinadas para dizer sim ou dizer não, para seguir em frente ou parar, dizer quando desistir, quando persistir ou quando insistir. Esses princípios são aqueles conceitos morais e éticos que moldam quem você é e os caminhos pelos quais você anda. Você já parou para pensar no porquê as pessoas preferem ter um papel ou um contrato escrito e assinado pelas partes? Acontece que a nossa mente ela funciona através de gravações e regravações de conteúdo. Uma coisa que você repete várias vezes, ela tende a transformar em rotina. Aquilo que você precisa fazer várias vezes, sem nem mesmo gastar muita energia. Mas coisas que a gente usa poucas vezes ou que repete poucas vezes, a gente tende a se lembrar cada vez menos. E mesmo que a gente se lembre, se aquilo não é uma ação muito treinada, se não são frases muito escutadas, a gente tende a ir diminuindo, retirando partes dessas frases, às vezes modificando, porque esqueceu de um trecho ou de outro. Como assim? Do que você está falando? Frases, ações? É o seguinte, a sua mente ela tenta se lembrar do máximo de coisas possíveis. Porém, se você não as repete com frequência, também fica difícil para ela gravar essas coisas. Os seus princípios são algumas dessas coisas. Por exemplo, se você tem um princípio que é uma frase lá de 10 palavras, é um princípio de respeitar o próximo como a ti mesmo e respeitá-lo também como ele deseja ser respeitado. Percebeu o tamanho dessa frase? Agora tente repetir isso todos os dias. Assim você vai fixar isso na sua mente. Porém, se você é uma pessoa de vários princípios, você pode ter esse princípio, você pode ter um princípio financeiro, um princípio espiritual e várias outras coisas que coordenam como você leva a sua vida. Agora tente repetir todas essas frases rotineiramente, todos os dias pela manhã ou todos os dias pela noite. Talvez com o tempo você vá transformando essas frases, simplificando elas, tendo novas ideias de como definir aquilo que você quer decidir ou não para a sua vida. Por exemplo, um princípio financeiro seu é sempre que eu entrar numa dívida, eu preciso reservar o dinheiro correspondente em uma poupança. Imagine isso. E aí com o tempo você muda de ideia. Não quero mais reservar esse dinheiro na poupança, eu quero investir em outro meio, um CDB, um tesouro. E aí você tem que reconstruir aquela frase e repeti-la novamente, sem errar, sem voltar à frase anterior, essas coisas. Esses princípios são coisas que você aprende, mas na hora que você erra, você pensa assim, nossa, eu sabia disso, por que eu não fiz? Porque você não se lembrou. E é aí que vem a importância de anotá-los. Você pode ter quantos princípios você quiser, basta entender para que eles servem, o que eles significam e o que eles resultam, o que eles trazem de benefícios para a sua vida. Como nós moramos no Brasil e uma grande parte da nossa população é cristã ou conhece os conceitos da Bíblia, você provavelmente já ouviu falar nos 10 mandamentos. Se você já leu várias vezes os 10 mandamentos, você consegue repeti-los todos em ordem? É possível que não, a não ser que você continue lendo isso com frequência até os dias de hoje. Mesmo que você tenha estudado uma certa vez há 2 meses, talvez você já tenha esquecido ou tenha dificuldade de se lembrar de algum deles. Porém, você só conhece os 10 mandamentos, tais quais eles eram na época de Moisés, porque eles foram escritos. E aí a importância do registro. Porque manter esse registro levou ele através dos tempos, de forma muito parecida como eles eram no original.
É claro que eles tiveram interferências durante as traduções, durante a tradução você tem uma reinterpretação para colocar palavras ali e fazer analogias e uma reescrita deles. Mas isso ainda traz a essência do que era lá. E os seus princípios? Seus princípios estão todos baseados nesses 10 mandamentos? Ou você gostaria de escrever alguns novos princípios pelos quais você se guiasse no caminho da sua vida? Imagina o seguinte, princípios, eles são como placas que você mesmo colocou em uma estrada que você está seguindo. Essa estrada, ela é a sua vida. E aí a gente tem uma confusão às vezes de princípios, valores, propósito, objetivo, essas coisas. Então vamos esclarecer. Os princípios são as placas que estão ali para te dizer alguma coisa. Não ultrapasse essa velocidade, cuidado à frente, cuidado com pista molhada, essas coisas. Mas o que é propósito? Propósito é aquele pontinho que você marca no mapa ou lá no GPS, é onde você quer chegar. Ou uma região onde você quer estar. Vamos supor que a estrada seja um lugar onde você quer ficar circulando. Então o seu propósito é ficar dentro daquela região demarcada, vendo ali os campos, vivendo em um clima agradável e etc. E os seus objetivos? Os objetivos são aquelas coisas que você tem que fazer para se manter na sua estrada em direção ao seu propósito. O que seriam objetivos então? Se alimentar bem antes que a fome o incomode, deitar para dormir antes que o sono o impeça de dirigir, e aí você coloca metas nesses objetivos. Eu vou almoçar todos os dias ao meio-dia. Eu vou almoçar ao meio-dia hoje, amanhã não sei ainda. Mas, independente disso, objetivos são essas coisas. Mas e os princípios? Os princípios são aqueles norteadores, aqueles que te mantêm no caminho certo. Imagine, então, que você tem um princípio para a área espiritual, que é nunca se afastar da sua comunidade e do seu Deus. Esse princípio, ele vai falar para você quando dizer sim e dizer não. Imagine que alguém te chame para uma nova atividade, um novo projeto muito bacana, mas esse projeto faz com que você não tenha como seguir esse princípio que você tem. Então você sabe que é o momento de dizer não. Imagine que uma pessoa quer se tornar sua amiga, mas ela não respeita um princípio seu. Então você percebe que essa pessoa e você estão sendo incompatíveis em ideias e princípios. E é aí que você decide aproximar mais ou se afastar um pouco mais dela. É muito importante que você organize aquilo que você considera importante para seus princípios, até mesmo para decidir em quais coisas quer ter sucesso e de quais coisas quer se afastar. E lembre-se que sempre que você registra alguma coisa, você tem no mínimo 2 benefícios. A primeira é que você vai se lembrar daquilo tal qual você escreveu, e o segundo é que você pode melhorá-lo a partir daquele ponto. Ou seja, estando ele registrado e acessível para você, você nunca mais vai perder aquilo que você aprendeu. Agora, mantendo isso perto de si, aí você colhe mais benefícios ainda, porque você vai trilhar a sua vida de acordo com aquilo que você definiu para você. Assim, você não deixa que seus princípios sejam relativizados ou deturpados pelo tempo, ou que outras pessoas falem alguma coisa e você fale, isso é melhor do que o meu princípio, e jogue simplesmente aquilo fora. Ou que outras pessoas te influenciem porque você nunca pensou num determinado assunto. E aí é onde você abandona o seu princípio porque aquilo pareceu lhe fazer tanto sentido que você não pensou naquilo que tinha aprendido antes. Fala pra mim, você é uma pessoa de princípios? Você tem algum princípio anotado? Se tiver, conta pra mim quantos aqui na descrição. Curte esse vídeo e me acompanhe nos próximos no canal. Se inscreve lá, hein? Até logo e tchau! O Ministério do YouTube adverte. Curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos.